Lula está falando nesse momento em Pequim. É o último dia da viagem dele à China. Está sendo transmitido ao vivo por vários canais. Nós estamos fazendo um pequeno corte. Estamos acompanhando do ponto de vista da substância o que ele disse até agora. Vamos trazer logo para vocês o que nos pareça mais relevante. Ele teve mais um encontro com o presidente chinês, Xi Jinping, e no qual o presidente chinês reiterou a sua disposição de proceder a investimentos, sobretudo na área de infraestrutura no Brasil. Enquanto Lorival Lula fala lá em Pequim, ele se referiu a uma série de problemas de agenda dele, ainda não entrou em nada de muita substância ou que já não tivesse dito lá durante a viagem. A gente tem uma oportunidade de começar a analisar, afinal de contas, o que ele traz de Pequim. Bem, eu posso falar disso que ele acabou de falar como uma forma de mostrar qual é o mindset dele, que ele acabou de falar Isso nessa... aqui é uma total liberdade. Nessa entrevista coletiva. O que você quiser. A gente estava acompanhando ali com a Internacional, nossa equipe, e ele diz o seguinte: eu tive a petulância de telefonar para o Putin e dizer para ele que pare com essa guerra e volte a fazer política, porque essa guerra está favorecendo a extrema-direita. E fiquei muito feliz porque parece que ele vai para Istambul e o Zelensky também vai. Primeiro, Putin não vai para Istambul, né? Vai mais uma vez humilhar o Zelensky e o Trump. O Trump hoje se dispôs, se voluntariou aí para Só Istambul. Detalhe informativo, onde na quinta-feira haveria esse encontro cara a cara entre ambos. Mas que ele deve enviar o Lavrov, que é o chanceler dele, que se reunirá com o chanceler ucraniano e está se deleitando, né? O Trump e o Zelensky tentando encontrar comigo e eu não vou, tal, né? Agora, o Putin, e parece que o presidente Lula não sabe disso, o Putin, ele financia, além de apoiar politicamente, o Kremlin financia, dá dinheiro para a Le Pen, na França, a Alternativa para a Alemanha, na Alemanha, ou seja, dois grupos de origem nazista, um na França, outro na Alemanha, para o Orbán, né, para a Giorgia Meloni, Orbán na Hungria, para a Giorgia Meloni na Itália, para o Robert Fico na Eslováquia e assim por diante. E ele se aliou à esquerda, à igreja ultra-ortodoxa, a igreja ortodoxa na Rússia, e aprovou leis contra o casamento de homossexuais, contra a adoção de crianças por casais homossexuais, e foi visitado pelo Jair Bolsonaro 8 dias antes de invadir a Ucrânia, no momento que o Jair Bolsonaro disse: nós somos solidários à Rússia. E explicou porque vocês defendem a igreja, Deus, a religião e um casamento, a família entre um homem e uma mulher. Então, assim, em que sentido que o Putin pode ser alguém não de extrema-direita também? Vamos tentar entender a cabeça do Lula, no caso. Qual é a ligação que o Lula faz entre guerra da Ucrânia, Putin e favorecimento de correntes de direita? Você consegue entender? Bom, eu vou tentar, mas vamos lá. No Brasil, especificamente. Não, sim. Do lado internacional, o Lorival já deu a lista. Eu acho que é uma conexão direta com o período soviético. Então, se é uma liderança russa fazendo uma associação com o período soviético, né? Vermelho, comunista, por aí vai. E 2, uma conexão ao anti-americanismo, a um front anti-americano, anti-ocidente, a uma associação com a China, que também faz esse contraponto aos americanos, que a esquerda brasileira também gosta de fazer um contraponto aos americanos. Eu iria por esses 2 caminhos. Bom, nós estamos pegando um lado aí para tentar entender como é que o Lula enxerga o mundo. Agora, do ponto de vista do que Lula tem até aqui, nós estamos aguardando ainda mais o que possa vir das declarações que ele está fazendo nesse momento lá em Pequim à imprensa, do que possa vir dessa conversa sobre investimentos e fortalecimento de laços comerciais, sobretudo entre China e Brasil. Thaís. William, hoje as novidades foram boas para o agronegócio, né? O agro brasileiro vai conseguir entrar no mercado chinês com produtos de maior valor agregado. As 2 grandes novidades são
ontem, no anúncio dos investimentos das empresas privadas aqui no Brasil, então, o investimento de uma grande empresa chinesa para produzir o SAF, que é o combustível para aviação sustentável, né? E produzir aqui no Brasil. E hoje foi anunciado mais um acordo com uma grande empresa brasileira, a Raízen, para o desenvolvimento da produção do SAF com o etanol feito pelo milho. Que o Brasil hoje, a gente está acostumado a tratar aqui do etanol brasileiro, da cana, o etanol do milho é mais ligado ao etanol americano, mas conversei hoje com empresários do agronegócio que me explicaram que essa parcela já cresceu muito, 25% do etanol brasileiro hoje é do milho. E há um derivado da produção do etanol do milho, que tem uma sigla chamada DDG ou DDGs, que são grãos com alto valor proteico. E é esse DDG que o Brasil vai levar para o mercado chinês. Hoje, a China compra os DDGs dos Estados Unidos e tem alto valor agregado. Então, é um processo. Primeiro, o Brasil leva etanol para a China, que tem um programa de descarbonização e tudo mais, então é importante isso, e ao mesmo tempo o derivado de valor agregado. Então, foi um bom anúncio para o agronegócio brasileiro, tem um potencial não só de investimentos na área, então quanto mais interesse pela produção brasileira, mais investimentos aqui no Brasil, então sim, houve uma negociação importante. Do ponto de vista do investimento das empresas aqui no Brasil, uma entrada forte no setor de serviços, uma continuidade no setor de energia que a China já tem e das montadoras. Então, assim, a gente vai ter que esperar para ver se esse dinheirão todo vem mesmo, mas para o agronegócio hoje foi um bom dia. E na questão de inteligência artificial e defesa, Lorival, tem sido dois campos nos quais a China tem feito acenos muito fortes ao Brasil. Sim, eu acho que nesse aspecto mais estratégico, pelo menos o que foi anunciado que eu acompanhei, eu vi mais só a questão da mineração, né, e de energia, que pode ser considerado estratégico também, mas o topo da lista eram carros, né, coisas que não são estratégicas. Serviço de entrega, delivery, frutas. Isso não tem nada de estratégico, né? Agora, nesse aspecto, eu não sei, você viu alguma coisa? Sim, eles têm feito acenos fortíssimos, sobretudo ao Exército Brasileiro, para compra de equipamento pesado. Ah, sim. E prometendo o emprego que eles aparentemente já têm de inteligência artificial em carros de combate. E o que parece que é muito sedutor é a capacidade de enxergar o campo de batalha através de sensores de vários tipos, o que envolveria atrelar o Brasil a sistemas digitais espaciais da China. E envolveria um programa de longo prazo de cooperação entre as Forças Armadas brasileiras e as chinesas. Não é simplesmente compra um carro, usa e devolve. Digamos, as pessoas às vezes não têm a noção disso. O que implica comprar material militar pesado de um país é uma associação de longo prazo. Teriam sido alguns dos pontos que teriam sido negociados lá. Caio. William, o Lula, quando bate na porta da China, seja por ideologia, seja por recursos, ele consegue trazer, vamos dizer assim, do ponto de vista político, seja geopolítico, alguns troféus. Esses investimentos, ele exibe. E esses investimentos, ele não consegue quando bate na porta da Casa Branca, né? Eu estava conversando mais cedo até com o Lorival, eu sei que é fora do ar, né? Mas a gente estava discutindo isso, né? Fora do ar não vale. Fora do ar eu sei que não vale, você sempre fala isso. Claro, mas o pessoal que está nos acompanhando vai falar assim, peraí, vocês dois estavam conversando e eu não estava lá. Não, mas eu vou reportar o que eu estava conversando com o Lorival mais cedo. Até que ponto é ideologia ou até que ponto é bolso? Porque quando, tudo bem, o Lula e o governo Lula e o Itamaraty, o Palácio do Planalto, tem um alinhamento ideológico aos chineses e a Rússia tem, sim, não tem dúvida disso. Mas, quando ele vai na China, ele volta da China com 27 bilhões, com investimento aqui e acolá. Volume que ele não consegue quando ele vai
na Casa Branca, voltar para apresentar para o público brasileiro. E isso acaba sendo... Agora vem cá, você como eu, estamos nós dois curiosos para saber o que o Lorival respondeu. Conta para nós. Sim. Nós vamos fazer o papel do... Nós vamos fazer o papel do público do WW agora. O pessoal nos acompanha em casa e a gente fala para eles o seguinte, tem um monte de coisa que tem um monte de coisa que a gente fala no intervalo que vocês não ficam sabendo. Então, por favor. Nossa, eles vão nos odiar. Não, aí eu respondi o seguinte, que negócios são feitos por empresas. Quando os negócios são feitos fora de uma lógica econômica, empresarial, eles são problemáticos. Ou porque não envolvem compliance, governança, ou porque não são sustentáveis ou pertinentes economicamente. Então, eles não trazem eficiência, eles trazem eleição de campeões por parte de governos que têm outros interesses que não sejam econômicos. Então, não há sentido em promover negócios com uma lógica que não seja a lógica dos negócios. Então, por que fazer concessões geopolíticas, morais, né, no que diz respeito a um homem que mandou sequestrar milhares de crianças e por isso paira contra ele a prisão, uma ordem de prisão do Tribunal Penal Internacional, ou com a China, que também apoia esse sujeito e, enfim, sem a China, a Rússia não conseguiria levar adiante sua campanha contra a Ucrânia. Para que todas essas concessões, esses alinhamentos todos, essas confissões de afinidades, se os negócios não precisam disso, né? Bons negócios não precisam disso, são feitos entre empresas e não entre governos. A grande questão era por que o governo Lula se atrai tanto pela China? É uma afinidade ideológica ou é uma afinidade financeira? O que ele busca na China? É um alinhamento ideológico? Né? Então teria uma atração natural, ou porque ele bate na China e volta com 30 bilhões. O comercial da China são os Estados Unidos. O Japão é muito maior do que o Brasil. Coreia do Sul, muito maior parceiro do que o Brasil. E são adversários. A Índia, muito maior parceiro do que o Brasil. Todos esses países fazem intensamente negócios com a China. Taiwan, que está sob ameaça de ser invadida, faz muitos negócios com a China. Todos esses são grandes parceiros, maiores que o Brasil. No entanto, não precisam fazer alinhamentos geopolíticos e políticos para fazer negócios. Sim, eu tenho um ponto assim, se os Estados Unidos se incomodam eventualmente, se Trump eventualmente se incomoda com uma posição brasileira próximo à Rússia ou próximo à China principalmente, deveria eventualmente ampliar um volume de negócios. Cara, quem tem que se incomodar somos nós, não é o Trump. Eu estou falando de questões morais, de valores da sociedade. Sim, mas se o Lula bate na China e volta com 30 bilhões e bate nos Estados Unidos e não volta com nada, óbvio que vai pela terceira vez lá fazer um encontro e uma missão oficial com os chineses. Os chineses vão pôr dinheiro aqui, coisa que os americanos não põem. Eu digo, esse é o ponto. Assim, esse é um bom embrulho político, Caio. Eu estou entendendo a sua posição. Esse é um bom embrulho político. Ele volta da China com um pacote mais robusto do que quando ele vai para os Estados Unidos. Acho que o ponto do Lorival, vou atuar de moderador aqui, o ponto do Lorival é que, assim, o empresário brasileiro, especialmente do agronegócio, e a gente sabe que o agronegócio não está com Lula, quantas vezes já tratamos isso aqui, né? Estão com uma visão extremamente pragmática desse avanço sobre o mercado chinês. Mas são eles, as pontas dinâmicas da agroindústria brasileira, que mais reiteram a necessidade da chamada neutralidade pragmática. Então, eu ia falar exatamente isso. Então, assim, eles querem, óbvio que toda vez que o Lula for à China, o Lula acaba abrindo mais portas para as conversas, mas no final das contas o que vai valer, e os chineses são extremamente pragmáticos com isso, o que vai valer é o interesse da China. Não é o interesse do Brasil. E eles sabem disso. Então, eu entendo o ponto do Lorival, é que essa mistura da agenda pragmática com a agenda ideológica acaba... O empresário brasileiro vai porque ele não pode perder essa oportunidade, mas não se acopla a essa posição. Não se trata de uma divergência com o Lorival, só estou colocando um ponto... Não, se tiver, por favor. Não, mas não é. Vocês brigaram também? Vocês estavam conversando só vocês dois? Não se trata disso. Acho que o público quer saber isso.